nesta semana em que o Cultura e Meio Ambiente completa 2 anos no ar, nós vamos tratar de algumas das principais questões ambientais da atualidade. Vamos falar de desmatamento, geração de energia com fontes alternativas, por que não mudanças climáticas, tudo isso está em pauta. Bom, e os desafios da sociedade diante de todas essas mudanças que estão em curso no mundo serão tratadas nessa semana por um dos mais respeitados especialistas em mudanças climáticas, Dr. Carlos Nobre. Dr. Carlos, muito obrigada desde já por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Dr. Carlos, nós temos acompanhado a cada ano e sempre com mais frequência uma série de desastres naturais, né? Esse ano nós podemos citar no início do ano, em janeiro, a maior catástrofe já provocada pela natureza na região serrana do Rio. Tivemos também o terremoto, o tsunami no Japão. Isso sem contar as inúmeras enchentes na nossa região sudeste, aqui mesmo na nossa região Piracicaba, né? A pior enchente dos últimos 20 anos. O que está acontecendo com o nosso planeta? Por que tantas mudanças? Algumas dessas mudanças, elas são parte do funcionamento natural do planeta Terra. Por exemplo, terremotos, tsunami que se abateu sobre o Japão, não é alguma coisa que nós possamos associar a uma mudança de padrão de comportamento da natureza. Terremotos sempre existiram, tsunamis sempre existiram. O Japão é um país que convive com tsunamis milenarmente. Agora, esse atingiu uma intensidade brutal, brutal, e as sociedades humanas se desenvolvem e elas acabam perdendo a capacidade de responder, às vezes, a fenômenos muito intensos. Por outro lado, tudo que tem a ver com chuvas intensas, há sim, de fato, uma mudança. As chuvas intensas estão acontecendo um número maior de vezes em relação, por exemplo, a 100 anos atrás, a 50 anos atrás. A principal razão para essa mudança de comportamento das chuvas intensas, que causam, sim, inundações, que causam os famosos e repetitivos deslizamentos de terra em encostas e a principal causa de vítimas fatais no Brasil, esses tem a ver com o aquecimento global. Um planeta mais quente, todas as projeções indicam, a física explica, a física da atmosfera explica, um planeta mais quente vai ter um número maior de eventos de chuvas intensas, da mesma maneira que nós temos chuvas muito mais intensas durante o verão, quando é mais quente e mais úmido, do que durante o inverno, quando é mais frio e mais seco. Então, globalmente falando, nós devemos esperar um aumento desses eventos que causam desastres naturais associados com chuvas mais intensas. O Brasil, aparentemente, isso já está acontecendo. A nossa dificuldade aqui no Brasil é que nós não temos muitos registros antigos de dados, séries históricas que nos permitam dizer com clareza, olha, o clima aqui em Rio Claro aconteciam tantos fenômenos intensos em 50, 100 anos atrás, agora estão acontecendo mais. Porque nós não temos séries antigas, comparar, talvez, para poder comparar. Mas onde nós temos, nós estamos vendo isso e é previsto e é explicável pela física. A atmosfera mais quente retém mais vapor d'água, o vapor d'água é o combustível das chuvas intensas. Mas não é só aquecimento global. Quando nós alteramos o ambiente urbano, principalmente nas megacidades como São Paulo, a própria urbanização causa um efeito localizado em cima da cidade que também aumenta as chuvas intensas. São Paulo, por exemplo, tem chuvas acima de 100 milímetros de água em um dia, 2 a 3 vezes mais frequentemente hoje do que 80 anos atrás. As encostas dos morros, que já são geologicamente estáveis, sempre foram, elas também foram ocupadas e, em outras palavras, nós colocamos a nossa atividade humana, as habitações, as estradas, as ruas, as avenidas, onde a natureza tinha espaço para se ajustar a esses fenômenos intensos, e daí resultam os desastres. Então nós podemos afirmar então que a ação do homem contribui para essas mudanças? Sem dúvida, associadas com a chuva intensa, eu acho que hoje a ciência já consegue apontar e atribuir causa, inclusive, o que é aquecimento global, o que é urbanização. Seria muito difícil, em função da evidência que nós temos hoje, negar. Não é
isso que é importante que os telespectadores entendam, não é dizer que essas coisas não aconteciam. Fenômenos intensos sempre aconteceram. Só que agora acontecem com mais frequência. Uma coisa que, por exemplo, uma chuva intensa que acontecia uma vez a cada 20 anos, acontece uma vez a cada 10 anos, a cada 5 anos. Então essa é a natureza da mudança antropogênica, da mudança que as atividades humanas estão causando no sistema climático. Correto. E, Dr. Carlos, diante dessa constatação, né, de que a ação do homem influencia na natureza, como que o mundo tem lidado com isso, né? A gente acompanhou aí no ano passado a Conferência das Nações Unidas que não definiu muito bem as metas a serem estipuladas. Quais os riscos que nós corremos diante dessa situação? A humanidade, quase sem exceção, está preocupada. Eu acho que hoje as pesquisas de opinião, elas mostram uma grande maioria das pessoas preocupadas, alguns países menos, outros países como o Brasil muito preocupadas. Nos países em desenvolvimento o padrão de preocupação também varia muito, na China menos preocupadas, na América Latina mais, nos países desenvolvidos, na Europa e no Japão muito preocupadas, nos Estados Unidos menos. Mas de qualquer modo há uma preocupação. A ciência se estabeleceu de uma maneira muito firme, muito forte, muito robusta, que isto, a maioria do que nós estamos vendo é ação humana, e a projeção do que pode acontecer no futuro é bastante preocupante. Quer dizer, os impactos podem ser muito prejudiciais às atividades humanas, muito prejudiciais à vida no planeta Terra. Infelizmente, essa preocupação ainda não se refletiu na redução, que é impossível eliminar por completo hoje o risco. A máquina climática está muito aquecida, ela já está rodando com muita velocidade, é impossível reverter, mas pelo menos reduzir o risco futuro. E a melhor maneira de reduzir o risco futuro é rapidamente diminuir as emissões dos gases. E aí, ao longo de muitas décadas, as temperaturas vão se estabilizando de tal modo que o aumento da temperatura não passe muito de 2 graus. Isso é o que a ciência indica, não como seguro, mas como possível. 2 graus já vai causar muitos impactos. Só que esse novo paradigma de sustentabilidade, ele exige uma redução brutal das emissões. A maior parte das emissões vem para a geração de energia. Nós somos uma sociedade cuja qualidade de vida e bem-estar é intimamente ligado ao uso de energia. Quanto mais se usa energia, melhor a qualidade de vida e o bem-estar. Como equacionar essa questão da energia, qualidade de vida, redução das emissões, em outras palavras, um novo mundo com energias renováveis, que não signifiquem emissões, como acrescentar a massa de pessoas que têm uma mínima e digna qualidade de vida, os pobres do mundo que precisam aumentar o seu consumo de energia e de alimentos, sem que isso represente perturbações adicionais. Esses são os grandes desafios. Nós não temos ainda soluções prontas. Nós não temos conseguido avançar. E a Convenção do Clima, ela acaba refletindo essa grande dúvida, esse grande cisma mundial. Todos acham que algo precisa ser feito, mas é muito difícil encontrar um ponto comum em que os países que viveram a era da energia barata, a era da energia fóssil, que eles consigam achar caminhos de transição sustentáveis, e os países que hoje se desenvolvem rapidamente, como os emergentes, como a China, como a Índia, o Brasil e outros, que eles consigam encontrar maneiras de erradicar a pobreza, tornar toda a sua população consumidores, classe média, com padrão de vida adequado e digno, sem ameaçar ainda mais o ambiente. Essa equação ainda não foi fechada, e isso é a grande questão do começo do século XXI.